Hoje estamos novamente com o doutor Júlio Bonafonte, o nosso diretor jurídico, para falar hoje sobre a reforma da Previdência, que é o assunto do momento. Aliás, foi votado no dia 6 de agosto o segundo turno da reforma de Previdência do projeto encaminhado pelo governo. E eu queria apontar, e queria que o doutor Júlio colocasse uma coisa que nós trabalhamos muito, a Confederação trabalhou muito. O doutor Júlio foi a Brasília, foi conversar com cada deputado, 513 deputados, para mostrar um trabalho da Confederação. Quais eram os pontos importantes? Tivemos 13 pontos para mostrar que havia um absurdo naquilo que o governo estava apontando. E desse trabalho, além desses 513 deputados, o doutor Júlio contatou com a comissão especial que ia analisar exatamente o projeto. 49 deputados e 49 suplentes. Então foi mostrado um trabalho, recebemos por parte do relator uma informação de que o trabalho da Confederação estava sendo analisado e que o relator Samuel Moreira iria ter muita atenção por isso. E tivemos uma vitória, mesmo parcial, importante, porque dos 13 pontos que a Confederação apontava que era um absurdo dentro do projeto, o relator considerou. E eu queria apontar esses pontos que o doutor Júlio vai colocar de uma forma geral. Nós excluímos a capitalização, que era um problema que ninguém estava com detalhe de como ia funcionar. O relator também alterou a idade mínima para os professores, né? Terceiro ponto, o problema da desconstitucionalização, porque poderia, independente da Constituição, que tem que ter o 308 votos, sempre que muda a Constituição, eles queriam fazer por um projeto de lei que é muito mais simples, e isso foi retirado. Também era uma proposta nossa. A expectativa de vida, que ia mudando sempre que a expectativa de vida aumentava o período de tempo, também foi retirado pelo relator. O benefício de prestação continuada, que era para toda a população, não só para servidores, também foi retirado, né? Que era uma proposta nossa. E, finalmente, a criação de regra de transição, que era muito mais violenta, foi suavizada com 100% daquilo que falta. Então, isso, doutor Júlio, foi um trabalho que você atuou de uma forma brilhante e queria que você apontasse como é que isso se desenvolveu. Bem, presidente, a reforma da Previdência é muito importante que você, que nos ouve ver, não somos contra. É necessário fazer uma reforma, sim, mas de uma forma correta, de uma forma que respeite os direitos adquiridos, que se respeite a Constituição Federal. E, nesse sentido, a nossa confederação fez um trabalho com a seriedade de propósito, até a favor do país, para que a gente possa ter uma aposentadoria, uma pensão digna, mas de uma forma correta. O que o governo propôs tem algumas imperfeições e nós apontamos 13. Então, veja bem, vamos falar uma primeira imperfeição. Quando você começa a trabalhar novo, 16 anos, no meu tempo era 10 anos, do Tutino também, hoje 16 anos, se for pela regra do governo, você teria que trabalhar mais 49 anos. 49 anos para atingir a idade de 65 anos. Veja bem, se o tempo de contribuição não é 35, então você não pode trabalhar mais 49, você vai trabalhar mais 14 anos. Está penalizando quem começou antes, novo. E isso é um grande erro, é um erro crasso. Quem está nessa situação, e talvez você tenha alguém que você conheça está nessa situação, o que falta, porque quando ele começou com 16, ele fizer 35 anos, ele vai estar, sabe com quanto? Ele vai estar simplesmente com 51 anos de idade. Por que ele tem que trabalhar mais 14 para 65? Então, nós fizemos uma proposta para você entender a nossa seriedade.
Nós temos uma proposta, falou, o que falta para completar 65, que é 14, ele faz mais 7 anos, metade. Então, 51 mais 7, 58. Mas não mais 14 anos, não penaliza quem começou antes. Quer dizer, quando você pega um percentual até 22, é confisco. Você não pode fazer isso, querer um percentual maior. Quando fala para desconstitucionalizar, você vê que até tem que falar pausadamente essa palavra, é tirar da Constituição e jogar por uma lei simples, uma lei ordinária. E a lei ordinária só precisa de metade dos votos, 240 e poucos votos, e não 308. Então não é correto. Quando quer diminuir, quer dizer, aquele coitado que caiu na invalidez. Ninguém quer ser inválido, ficar numa cadeira de rodas. Não, você não pode diminuir a aposentadoria dele. Então a nossa proposta é que pague integral. Da mesma forma como a pensão. A pensão, se pega um policial, que segurança ele vai ter para combater a criminalidade se saber que se ele morre, a viúva com um filho pequeno vai ficar com um valor de pensão bem irrisório. Não é possível que isso aconteça. Então todos esses pontos, quer dizer, a Libina, desconstitucionalização, problema do percentual, problema dos professores. Os professores têm que ter uma aposentadoria especial, eles têm uma carga pesadíssima. E aí ele tem que ter com uma idade mínima, porque hoje basta ver a violência na escola e o sacrifício de um professor. Então é diferente a jornada de trabalho, tem que ter um tempo menor. Tudo isso a confederação, com a maior tranquilidade, levou ao relator, levou aos deputados nas comissões especiais e ainda tem muito mais. Tem muito mais. Por quê? Porque alguns pontos, como o presidente falou, o nosso relator considerou e alguns ainda não considerou. Que agora está indo. Por exemplo, quando você fala na capitalização, por que nós somos contra? Somos contra porque nós temos um modelo chileno. Lá no Chile foi feita a capitalização e não deu certo. Agora estão com dificuldade, recebem menos que um salário mínimo, aqueles que muitos anos contribuíram. Então, essa questão da capitalização, nós aqui somos escaldados, porque basta lembrar CAPEM, GBOEX, que isso aqui, o Estado de São Paulo fez, quer fazer a capitalização, mas com garantia do próprio governo. A capitalização, a garantia não é banco particular que venha a falir e a gente fica sem nada. É do próprio governo, como fez o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, o SPPREB, fez exatamente, fez a lição de casa. Então, nós estamos pegando esse modelo, querendo que o Brasil entenda. Então, muitas dessas propostas nós estamos levando no Senado para ver se a gente consegue viabilizar a seu favor. Então, o doutor Júlio coloca uma coisa importante, que são os professores. Eu queria lembrar que nós não citamos os policiais, que também merecem um tratamento diferenciado, porque os policiais têm um projeto separado. Portanto, também somos favoráveis e, na ocasião do projeto dos policiais, também nós vamos defender que eles tenham uma prioridade especial, porque são um trabalho especial, como professor. Então, voltando para os pontos que o doutor Júlio coloca, que já 6 pontos conseguimos nesse primeiro relatório e que foi aprovado no dia 6 de agosto, em segundo turno. E agora, depois dos destaques, nós vamos trabalhar no Senado. E no Senado nós vamos tentar colocar o nosso posicionamento em pontos que também nós consideramos importantíssimos, tanto para o servidor público como para a população em geral. E quais são os casos que a gente vai trabalhar muito? Doutor Júlio citou pensão, não pode cortar 50% de pensão, é um exagero total para o fim da vida da pessoa. Não pode não permitir que haja um acúmulo entre pensão e aposentadoria, porque legalmente ele pagou para isso, ele tem direito a isso, a Constituição coloca isso claramente. Então, tanto a pensão como a aposentadoria tem que ser paga para aquele que contribuiu a vida inteira. O outro ponto que nós vamos defender no Senado é a exclusão da proposta que corta 40% das aposentadorias por invalidez. Então, num problema sério
que a pessoa enfrenta, que está inválido, vai cortar 40%, isso é um absurdo total. E outro ponto importante que acho até, e vou colocar o que o doutor Júlio acha, se for aprovado uma contribuição de 22% para o servidor público, além dos 27,5% que ele paga de imposto de renda, é metade do seu salário. E nós consideramos isso um confisco institucionalizado. É inconstitucional. E, portanto, se isso for aprovado, eu aqui sugiro para o doutor Júlio que a gente entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal que isso não pode ser feito dessa forma. E também nós temos outros pontos que o doutor Júlio colocou no trabalho, que é um problema do aposentado continuar pagando essa contribuição, que é o único país do mundo em que o aposentado continua contribuindo, né? Nós continuamos contribuindo. Um problema da DRU, que é retirado o recurso da Previdência até hoje, 30%. Nós queremos que isso não aconteça mais. Queremos que forme um conselho, que é coisa que aconteceu no estado de São Paulo, para que também o servidor público participe desse conselho e coloque a sua opinião a respeito dos problemas previdenciários. Esses são os pontos principais que nós queremos debater dentro do Senado para que haja ainda essas modificações. Eu queria que o doutor Júlio explicasse isso. Veja, é tão correto, foi muito importante esses lembretes do presidente. Tem também a prestação continuidade, porque aquele que não tem nada, nunca contribuiu e que não tem recurso, tem que receber o mínimo de um salário mínimo. Não é possível ganhar, então, chama benefício de prestação continuidade. E mais, quer dizer, essa questão de ele dizer de a pensão, isso é fundamental. Pensão mensal, e o aposentado não tem que pagar. Ele vai pagar para quê? Só se for para ter o benefício a hora que morrer. Lá numa lei não tem por que pagar. O lastro financeiro já está formado. Mais do que isso, nós fizemos um dispositivo de dizer o dinheiro que vai para o INSS, para a Previdência Pública, só pode ser utilizado para pagar aposentadoria e pensão. Não pode ter desvio financeiro para fazer auxílio para indústria automobilística, enfim, para nada. É para aposentadoria e pensão. E para isso é que nós queremos criar um conselho de administração e de fiscalização, de gestão desse dinheiro, para não ocorrer desvio. Fazendo isso, aí nós vamos ter recursos financeiros para poder pagar aposentadoria e pensão. Mas nós vamos lutar no Senado. De todas as propostas, elas têm seriedade, elas têm justificativa de propósito. Não são aleatórias, não são corporativistas. É a favor da cidadania, a favor da população, a favor do direito que está na Constituição. Então, a Confederação continua nessa luta, estamos atentos a isso e vamos no Senado fazer um trabalho para que a gente possa obter outras vitórias. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.